Senhora presidente, senhoras e senhores senadores, gostaria aqui de cumprimentar também os vereadores da cidade de Marialva, lá do Paraná, juntamente acompanhado pelo prefeito Deca, também o prefeito de Cambará, que nos visita aqui no plenário no dia de hoje. Senhora presidente, como representante do Estado do Paraná, um estado fronteiriço, detentor da região, da fronteira mais populosa do país, onde se localiza a chamada Tríplice Fronteira, ponto de encontro do Brasil, Argentina e Paraguai, venho à tribuna do Senado Federal tratar da importância do combate às ações criminosas nestas áreas. Refiro-me mais especificamente às práticas de contrabando e tráfico de drogas nas fronteiras do Brasil, que devem ter a atenção prioritária de qualquer política nacional de segurança nacional. As compras de brasileiros nas cidades de Porto Iguaçu, Cidade de Leste, respectivamente na Argentina e no Paraguai, ambas fronteiriças ao município brasileiro de Foz do Iguaçu, são famosas e volumosas, porém, infelizmente, grande parte delas não entra de forma legal no país. Mais do que isso, há uma expressiva movimentação de produtos vindos, em sua maioria, do vizinho país do Paraguai, que adentram ao nosso país de forma inadequada e são comercializadas em praticamente todo o território nacional. Isso sem mencionar o tráfico de entorpecentes, cuja repercussão na sociedade é o pior possível, gerando assassinatos, sequestros, comércio ilegal de armas, assaltos, enfim, tudo o que há de mais terrível de violência urbana e rural. Mas, senhoras e senhores senadores, ficando na questão do contrabando e também do descaminho, em 2012, a economia informal representou cerca de 17% do total da riqueza produzida no país. 17% do que se produziu no Brasil vem da economia informal. Isso significa dizer que aproximadamente 750 bilhões de reais, de alguma forma, esteve presente na economia, mas não contribuiu com a geração de tributos e, principalmente, desestabilizou a indústria formal, aumentando o desequilíbrio concorrencial, segundo o índice da economia subterrânea divulgado pela Fundação Getúlio Vargas. A economia informal é responsável pelo avanço indiscriminado dos caminhos, senhor presidente. Prática esta que nacionaliza produtos produzidos em outros países sem que haja pagamento de tributos. O impacto mais severo se dá pela incapacidade competitiva dos setores formais, uma vez que, frente à necessidade de honrar com o pagamento dos elevados tributos, não conseguem competir com os preços predatórios praticados no mercado informal. De acordo com a pesquisa FEComércio Rio de Janeiro, o total da população que consome, de alguma forma, produtos considerados ilegais chegou, em 2010, a 48% da população brasileira. Essa pesquisa ainda evidencia que a principal causa do crescimento da ilegalidade se dá pela inadequação do cenário tributário, o que conclui que o aumento da coerção e severidade das leis podem cumprir um papel efetivo para a redução da informalidade. Em alguns setores específicos, a exemplo do fonógrafo, o mercado ilegal transformou a forma de comercialização de discos, DVDs e afins. E hoje, senhor presidente, o setor formal praticamente desapareceu. E soma-se a esse efeito a distribuição de valor das empresas produtoras e comercializadoras destes produtos. Não exatamente ligado à fronteira, porém igualmente absurdo o setor de TV por assinatura.
também sofre com a pirataria, sendo que pesquisa recente informa a existência de até 4 milhões de acessos indevidos à programação das operadoras, o que representa 25% do número total das assinaturas regulares de TV paga no país. Estima-se que a ilegalidade nesse setor cause danos à arrecadação tributária da ordem de R$1 bilhão tributária, R$1 bilhão por ano ao país, impedindo a injeção de R$4 bilhões à economia formal e a criação de 25 mil empregos diretos. Voltando à questão da fronteira, senhor presidente, outro setor que vem sofrendo severamente com o crescimento do mercado ilegal é o fumageiro. Hoje, cerca de 30% de todo o cigarro comercializado no Brasil é proveniente do Paraguai, ou seja, mais de 20 bilhões de cigarros entram no país em condição ainda pior que a dos caminhos, senhor presidente. Esses produtos são considerados contrabando, ou seja, nem mesmo com o pagamento de tributos poderiam ser vendidos no Brasil, pois necessitam obrigatoriamente de aprovação da agência reguladora, no caso, a Anvisa. Aqui, senhor presidente, é importante ressaltar, não estamos defendendo o fumo no Brasil, muito pelo contrário. Também acho que nós temos que diminuir significativamente o consumo do fumo no Brasil. Mas admitir que o cidadão brasileiro consuma 30% desse produto, advindo de um país vizinho, pelo contrabando, e sabemos lá em quais condições são fabricados, é um absurdo e deixa de gerar divisas ao Brasil, causando, inclusive, prejuízo à saúde do brasileiro, mas não gerando impostos para cuidar da saúde do brasileiro. Se tomarmos como por base o estudo do IBGE de 2012, que aponta a carga tributária em torno de 36,27% do PIB, significa dizer que a informalidade gerou uma perda tributária de aproximadamente 272 bilhões de reais nesse período. Poderia dividir isso com os senhores prefeitos, com os seus municípios, dividir isso com os estados brasileiros. 272 bilhões foi a perda tributária no período, só no ano de 2012. Essa perda tributária é equivalente a 3,4 vezes o orçamento da saúde, ou ainda 60% do PIB de São Paulo. O crescimento da ilegalidade também acelera o enfraquecimento da indústria nacional, que além de reduzir investimento em infraestrutura e de capital, estagna a capacidade de geração de empregos formais, além de aumentar consideravelmente o avanço fiscal. Senhoras e senhores senadores, tramita nesta Casa o PLC 62 de 2012, de autoria do deputado Efraim Filho, do Democratas de Pernambuco, da Paraíba, que, se aprovado, poderia contribuir para reduzir esses números, uma vez que é uma resposta impetuosa contra a prática reiterada do contrabando e da pirataria, majoritariamente comandada por grupos criminosos que têm por objetivo principal o enriquecimento ilícito e o enfraquecimento da ordem pública. O abrandamento do efeito da pena contra o contrabando, promovido pela Lei 9.099, de 1995, lá no seu artigo 89, Instituto Despenalizador, contribuiu para que a prática desse crime passasse a representar inexistência de risco presumido ao infrator, e isso gerou o fator da vantagem associado ao ato em si. O PLC 62 de 2012 coíbe exatamente a isso. Acontece, senhor presidente, que o referido projeto foi apensado à comissão especial que está estudando a revisão do Código Penal brasileiro, podendo retardar a sua aprovação, que se faz necessária para estancar o enfraquecimento da indústria doméstica e restabelecer o bom equilibrado princípio da concorrência leal e mais dinheiro para a saúde, que tanto nós queremos neste país. A aprovação, o quanto antes, deste projeto aqui no Senado Federal, especialmente
por se tratar de matéria já aprovada na Câmara dos Deputados, é uma resposta ágil e efetiva no intuito de recrudescer a severidade da lei contra os que promovem o desequilíbrio econômico e inviabilizam o desenvolvimento da indústria brasileira. Penso, senhor presidente, caminhando para o final do meu pronunciamento, que não prejudicaria o excelente trabalho que vem sendo desempenhado pelo relator da Comissão Especial, que analisa a reforma do Código Penal, o senador Pedro Taques. Tratar deste assunto separadamente, em decorrência da urgência, da demanda e pelo avanço da sua tramitação, que, repito, já foi concluída na Câmara dos Deputados. Até porque, pela complexibilidade e pelo volume das matérias conexas à tramitação do novo Código Penal, seguramente ainda demandará tempo razoável no Senado e depois ainda terá de ser aprovada na Câmara dos Deputados. Diante da preeminência de enfrentarmos o contrabando e o descaminho, senhor presidente, com base em todos esses argumentos apresentados, informo à Casa que apresentei um requerimento para o desapensamento do PL 62/2012 do grupo de projetos que tratam da reforma do Código Penal brasileiro, entendendo que seria um avanço sancionar uma nova legislação para coibir tais práticas, que seguramente será mantida no texto do novo Código Penal. Para finalizar, senhor presidente, espero contar com o apoio de todos os meus pares, em especial do senador Pedro Taques, relator da reforma do Código Penal, para nós desapensarmos esse PLC 62, reafirmando minha convicção no excelente trabalho que o senador Pedro Taques tem desempenhado como relator nessa comissão especial. Era o que tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigado. Um bom dia, uma boa tarde a todos.